Boa noite a todos. Nós temos um tema hoje interessante a ser discutido, mas antes de mais nada, já é um tema que é discutido desde a Grécia Antiga sobre a questão da liberdade. O que vem a ser essa questão da liberdade de maneira geral? Será que é simplesmente você ter o direito de ir e vir? Será que é simplesmente você ter um bom trabalho, ter um emprego, ter uma conta no banco com uma quantidade legal de grana? E você considera isso uma liberdade? Para muitos, isso é uma liberdade. O existencialismo na França, tem um cara chamado Jean-Paul Sartre, filósofo, e ele falava o seguinte, que o homem tem a liberdade. Mas ele dizia também que a liberdade poderia trazer um tipo de angústia e que ele chamava isso de má-fé. Que tipo de angústia seria isso? Quando a pessoa dizia o seguinte, olha, eu seria mais feliz se eu não fosse casado, eu seria mais feliz se eu não morasse nesta cidade, eu seria mais feliz se eu tivesse o celular tal. Então, isso ele chama de má-fé. Agora, o que nós podemos entender sobre essa questão da liberdade? Será que simplesmente eu tenho o direito de trocar a cada 4 anos um representante político? Será que é simplesmente isso? A liberdade ela é muito mais do que um aspecto político, ela é social e chega até a antropologia. Então, nós podemos entender que, todo o tempo da Terra, nos 4 cantos da Terra, criou-se conceitos de liberdade. E nós podemos entender que a Bíblia também, nós, como somos cristãos, a Bíblia diz, lá no livro de João 8:32, que se você conhecer a liberdade, você vai ser liberto. Então, nós vamos tentar caminhar por este meio, para tentar aqui, junto com vocês, conceituarmos ou nos aproximarmos de um conceito mais próximo de uma questão mais dentro de uma realidade social e cristã. Ok? Então, nós temos aqui o Caio, líder do grupo de jovens da nossa igreja. Nós temos aqui o Lucas, que é coordenador do grupo de jovens, e temos o Levi, que tem outros trabalhos musicais na igreja e é integrante do grupo. Então, nós vamos começar lá com o Caio. Caio, a primeira questão, que nós temos umas 4 ou 5 questões para debatermos. Diante de tudo que eu disse, o que é ser livre? Bom, eu vou aqui... Eu vou melhorar isso aqui, desculpa, já te interrompi. Primeiro, no mundo contemporâneo, fora da igreja. Contemporâneo? Depois você pode trazer isso para o lado cristão. Não, eu acho assim, que o que eu tenho em mente para falar, eu acho que é bem, assim, a palavra de Deus renova todos os dias, né? Então, em João 8:32, né, Jesus fala, né, que conhecereis a verdade vos libertará. Eu acho que esse é o papel da verdade, né? É libertar, trazer liberdade para as pessoas, né? Então, eu acho assim que o principal passo que a pessoa precisa ter na vida dela para ser realmente liberta é buscar a verdade, né? A gente vive num mundo constante que a gente acaba vivendo literalmente mentiras e a gente aceita elas, né? Já que estamos nesse ramo de filósofos, né, Elias? O Elias que é um cara culto, né? Já levantou Jean-Paul Sartre. Tem o mito da caverna de Platão, que eu acho que ele exemplifica bem isso, né? Para quem não conhece o mito da caverna, é basicamente assim, eram homens que estavam acorrentados numa caverna e atrás deles tinha uma estrada e essa estrada fazia sombra na parede dessa caverna e essas pessoas que estavam acorrentadas, elas só viam a sombra. Então, eles tinham uma visão distorcida do mundo, né? Até que um dia, um desses homens é livre, é solto, né? E ele vê o mundo, como é que é. No começo, o olho dele demora a acostumar. E aí ele começa a enxergar o mundo e ele vê, nossa, o mundo é completamente diferente das sombras que a gente via na caverna. E Platão fala que se ele voltasse para a caverna, se as pessoas não o matassem, os outros prisioneiros não o matassem, provavelmente o que eles iriam fazer é não acreditar no que ele falava, né? E eu acho que é isso. Acho que as pessoas hoje em dia elas preferem viver uma mentira conhecida do que viver uma verdade desconhecida. Um outro exemplo muito grande disso, se a gente for analisar a história de Jesus Cristo, ele morreu por trazer a verdade ao povo. O povo tinha os ideais deles, eles acreditavam nisso, em uma série de coisas, uma série de dogmas, e Jesus veio explicar para as pessoas e dizer, olha gente, o que vocês acreditam tem coisas que são verdade, mas eu sim vim trazer a verdade, eu vim libertar vocês, como ele fala em João 8:32.
Só que as pessoas literalmente mataram ele por isso, porque as pessoas não aceitavam a verdade dele. Então eu acho que essa pequena frase de Jesus, ela resume muito o que é liberdade, é você conhecer a verdade. E até hoje eu acho que é o nosso papel, desculpa, eu estou emendando já uma coisa na outra, né, Elias? Mas eu acho que o nosso papel como cristão é tentar levar a verdade para as pessoas, né? O Testemunho de Jeová faz muito isso, né? Quando você é parado por um na rua, a primeira coisa que eles falam é: você quer conhecer a verdade? E eu acho que esse é o papel do cristão mesmo, a gente levar a verdade para que as pessoas sejam realmente libertas. Então, Lucas, fazendo um ponto com o Caio, ele disse o seguinte: levar a verdade para as pessoas. Lucas, voltando aqui, já falando o que o Caio disse sobre a questão de levar a verdade para as pessoas, um questionamento aqui totalmente direto. Como que se leva uma verdade para umas pessoas, sendo que ela tem as verdades delas? Está entendendo o que eu estou dizendo? Entendo. Como que a gente podemos ser autênticos para que as pessoas acreditem naquela verdade que nós estamos falando, se ela já tem as próprias verdades ou a própria verdade? Primeira coisa é a gente tomar a verdade para nós, né? Eu, quando fazendo essa reflexão sobre livre, sobre liberdade, eu penso na questão do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o direito de você querer ou não, o direito de você fazer ou não. Então, essa questão de levar a verdade, né, que a gente está falando da questão do conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos que ser convertido, Leno, para a gente poder transmitir isso para outra pessoa, a ponto da pessoa entender que aquilo é a verdade dela. Mas a beleza da liberdade em si é o direito de você querer ou não. Deus nos deu, na cruz do Calvário, o direito de escolhermos seguir o caminho dele, de queremos efetivamente a verdade. Mas um ponto legal até do que o Caio falou sobre o mito da caverna, que é a questão da pessoa descobrir a verdade dela e tentar transmitir a verdade para os outros. E tem pessoas que não acreditam e tem pessoas que não querem acreditar. A verdade, ela tem um preço a ser pago. No caso da verdade, você levando na palavra de Deus, que você seguir os mandamentos de Deus, seguir a palavra de Deus. E tem pessoas que preferem, nesse momento, ele acabar ficando na parte mais cômoda, que é a mentira, que é viver aquilo que é errado. Sim. Acaba sendo cômodo para a pessoa se manter naquilo. Então, de forma reflexiva, para você conseguir atingir a pessoa, você tem que ter o domínio da verdade para você transmitir aquilo para aquela pessoa. E aí sim ela entender aquilo como, tomar aquilo como verdade ou não, e principalmente ela decidir seguir a verdade. Porque tem pessoas que até sabem qual é a verdade. A pessoa passa a conhecer qual é o caminho certo a tomar, e aí ela escolhe se ela quer seguir o caminho da verdade, se ela quer seguir um caminho da mentira, ou da ficção, da cabeça dela. Certo. Levi, eu vou insistir ainda num ponto. Como que nós podemos, sem confrontar as pessoas com as verdades que elas têm ou com a verdade que elas já têm, e a gente consegue... Porque eu sei que quando nós vamos falar daquilo que é legal pra gente, aquilo que é bom, que nos faz bem, que nos traz coisas legais, coisas boas, esse tipo de sensação que nós temos vai nos condicionar a uma situação de tranquilidade. Como que você conseguiria, na sua cabeça, contornar essa postura de liberdade e de verdade que as outras pessoas já têm, para que você fale de uma verdade que mudou a tua vida? Eu fui claro? Foi, perfeito. Eu acho a verdade para nós, quanto cristãos, ela é muito clara. E isso, às vezes, pode atrapalhar quando a gente vai levar essa verdade que nós temos para outras pessoas, né? Eu acho que saber ouvir o próximo é muito importante, porque assim, cada pessoa, nós aqui, acho que a grande maioria aqui, nasceu em lar cristão, mas muitas pessoas não nasceram. Então, cada uma delas cresceu com a sua própria verdade, com aquilo que eles foram ensinados desde criança, né? Então,
saber ouvir a pessoa e respeitar os seus, aquilo que ele acredita até então, é o primeiro passo, é muito importante. Mas eu acho que quando a gente tem com clareza essa verdade, né, quando isso se faz muito presente na nossa vida, nós cremos absolutamente, e é o que nos faz bem, nos faz sentir vivos, eu acho que a sinceridade com que nós passamos com a pessoa para essa pessoa, a verdade sobre Cristo, a verdade sobre o Evangelho, é o que mais pode fazer com que essa pessoa não só acredite no que estamos falando, Pode fazer mas uma diferença. pode fazer total diferença. Eu até vejo, tomando aqui, né? Às vezes não está nem no nosso falar, mas está no nosso agir, da forma que nós nos comportamos. Nós somos capazes de mostrar a verdade de Cristo em nós mesmos, sem, ao menos, às vezes, a gente abrir a nossa boca. Eu testemunho, né? Tenho amigos da época de escola e eu não me declarava crente nas aulas, eu simplesmente estudava, usava as roupas como qualquer adolescente, usava roupa larga, tênis e aqueles tênis largos de skatista. E do jeito que eu me comportava, mesmo dizendo os dizeres que a gente tinha da época, e as pessoas sabiam, uma menina tinha chegado e falado pra mim: você é crente, né? Aí eu até estranhei ela. É engraçado, mesmo com você se vestindo do jeito que você se veste tudo, dá pra ver pelo teu comportamento que você é diferente. Você tem algo diferente. Você é cristão, né? Eu falei: sou cristão, sou da Assembleia de Deus, eu falo desse jeito tudo, mas eu tenho minha ética, eu tenho minha forma de agir, e isso mostra a verdade de Cristo para as outras pessoas. Tá muito mais do que apenas falar, né? Mas tá sendo Testemunhado. tá testemunhado nas nossas mínimas ações. Quando a gente nem pensa que a gente está tentando convencer a pessoa a falar a verdade está chegando até ela. Ok, tá certo. Bom, partir para a segunda questão aqui. Fala. Pedindo só para, assim, teve gente que chegou agora, só começou a assistir agora, pediu só para você recontextualizar um pouquinho só pouca coisa assim, aí você prossegue. Tá bom. Então, pessoal, para quem chegou agora, uma contextualização mais básica do que nós estamos falando hoje é o que é liberdade. Para esse primeiro início, eu falei que é um termo e há conceitos desde a época da Grécia Antiga sobre o que é a liberdade em si. Se a liberdade ela é propriamente dita o fato de você ter uma conta com muita grana lá, você ter a liberdade de ter um trabalho, ter uma casa, morar onde você quer, fazer o que você quer da sua vida, será que isso é liberdade? Será que a liberdade é simplesmente você ter o direito de dizer o que quiser no mundo de internet, de live como hoje, que você pode abrir um canal e você falar aquilo que você acredita? Isso é liberdade? O questionamento é este. Eu citei aqui, por acaso, o Jean-Paul Sartre, que é um filósofo, é ateu, francês, e ele falava o seguinte, que ao homem é dada essa liberdade. E ele questionava numa situação que ele chamava de má fé, que era quando a pessoa se questionava em si. Olha, eu serei mais feliz se, por acaso, eu simplesmente não fosse casado, ou simplesmente eu não morasse nesse bairro, nessa rua, se eu tivesse uma casa X ou Y em determinado lugar. Então ele começa a questionar, ele chama isso de má fé, ou seja, você está fazendo algo errado sobre um conceito furado sobre a questão da liberdade em si. E para finalizar, né, para essa parte desse contexto, o mundo, desde que o mundo é mundo, tentou-se, na verdade, conceituar a liberdade em si. E nós, hoje, aqui, estamos pensando de uma outra maneira, né? Tentando trazer... Tem um mundo lá fora, e nós temos o lado cristão. Vamos falar sobre a liberdade, sobre verdade. Como trabalhar com isso no mundo contemporâneo que nós estamos vivendo hoje. Bem, dando sequência aqui, como nós podemos... A segunda questão, vou jogar para o Lu... Não, vou falar com o Levi aqui direto. Tinha pedido para mim, né? Vou falar diretamente. Se a verdade nos liberta, o que nos prende além de uma mentira? Ou além da mentira? Ótimo. A gente não pode
nós como cristãos não podemos conceituar liberdade, olharmos para a Bíblia. Quando a gente entra no Antigo Testamento, a gente vai ver que alguns pontos nos levam à questão da liberdade. Lá no início, depois que Moisés retira o povo do Egito, aí passa os 40 anos no deserto, Moisés morre, Deus levanta Josué para ser o novo líder de Israel, para conduzir o povo para conquistar Canaã. Josué vai, conquista Canaã. Depois, sem completar o trabalho, porque ainda faltavam algumas cidades, algumas terras a serem conquistadas, Josué falece. Então, embora o povo já esteja cada um com as suas terras pré-estabelecidas, há ainda algumas terras a serem conquistadas. E esse é o próximo caminho do povo. O povo passa, então, a trabalhar por essas terras que ainda não foram conquistadas. Ou seja, se ainda tinham terras entre eles não eram conquistadas, então alguns povos diferentes ainda habitavam entre eles. Quando as coisas pareciam estar bem, o povo começava... Quando as coisas estavam bem, o povo às vezes relaxava um pouco. Relaxava, às vezes acabavam se esquecendo de Deus, de clamar a Deus, porque Deus havia os colocado naquela terra, que era a terra da promessa. Dessa forma, o povo começava às vezes na idolatria. Pera aí. Achei que era Isso pra porque mim. mandaram trocar? Tá dando para ouvir melhor agora? Tá. Então pode seguir, Levi. Certo. Dessa forma, quando o povo pecava contra Deus, uma das primeiras coisas que o povo sofria era a questão da liberdade. A sua liberdade física era retirada deles. Então o povo pecava, um povo se levantava contra o povo de Israel e a liberdade do povo era retirada, a liberdade física. O povo passava a ser subjugado por outros povos. Aí o povo se voltava a Deus, clamava, chorava, jejuava, implorava pelo seu perdão, se voltava a Deus, a sua comunhão com Deus. Então, Deus levantava um juiz daquele povo para que pudesse restabelecer a liberdade do povo. Então, a gente, não só no tempo dos juízes, mas depois da monarquia, quando Salomão morre, e o reino é dividido em dois, Robão no reino do sul, Jeroboão no reino do norte, as nações começam a se esquecer de Deus, principalmente os seus líderes. Os seus líderes se esquecem de Deus. Então, Jeroboão acabou se estabelecendo uma outra cidade para cultuar. Não era mais Jerusalém. Então, eles passaram a cultuar outros deuses, deuses de outros povos. Com isso, o reino do norte de Israel acabou sendo dominado pelos assírios, no ano 700 e alguma coisa antes de Cristo, não vou lembrar agora. Passado isso, o reino do sul, em Judá, ele passou a ser mais fiel a Deus, por um pouco de tempo a mais, né? Mas à medida que seus líderes foram se afastando de Deus, o Senhor enviou a Babilônia para dominar Judá. Isso foi no ano 522 a.C. Então, novamente, a gente vê dentro do povo de Israel, quando eles se afastam de Deus, eles se aproximam da idolatria e se afastam da comunhão de Deus, Deus retirando a liberdade física daquele povo. E o povo passa a ir para o exílio. Depois de 70 anos, o povo volta a clamar a Deus. Daniel faz as contas, ele se lembra da promessa. Então, o povo, depois de 70 anos, retorna à sua terra. Isso tudo termina quando Jesus volta. Como assim termina? A questão quando Deus envia Jesus para morrer na cruz do Calvário, é que a liberdade física não seja mais tomada, ou não seja mais devolvida, caso o povo peque ou o povo volte a Deus. Mas a questão agora é que com a morte de Cristo, na cruz do Calvário, a remissão dos nossos pecados através da sua morte substituta, que foi em nosso lugar, um novo conceito de liberdade foi trazido ao mundo. Não é mais a liberdade física que nós precisamos nos preocupar, mas com uma liberdade que vai além de tudo isso. Uma liberdade real, uma liberdade verdadeira, uma liberdade que transcende os julgos, a subjugação, que transcende as cadeias, as prisões, e no final transcende os aguilhões da morte. É a liberdade que Jesus traz, não é uma morte física, mas uma liberdade física, mas é uma liberdade espiritual.
Meu Deus. Voltando aqui, eu quero só aproveitar em Lucas 8, João 8,32, fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu vou para o Lucas diretamente isso. O que nos prende? O que nos impede? O que nos atrapalha? Que tipo de barreiras surgem na nossa vida? Eu estou falando assim, a tentação. Não, isso é muito básico e fácil de falar. Né? Pecado. Qualquer coisa, o pecado, a tentação, não. O que nos prende realmente? O que nos atrapalha de nos aproximarmos mais de Deus? É a mesma questão, só que... De forma resumida, o mundo é as atividades dele. Então, a gente olhar para fora, né, e ver as... Não vou falar as tentações, mas aquelas coisinhas que não dão uma vontade de dar atenção para outra coisa. Então, a rotina das nossas vidas, o trabalho, as nossas rotinas em geral, elas vão nos cansando, o trabalho nos é maçante. Tudo isso, de certa forma, vai nos levando um pouco para longe. Nós temos que separar direito o nosso tempo. O segredo da vida, principalmente da vida adulta, é administrar o tempo. E tudo tem que ter seu tempo, principalmente você tem que dedicar o seu tempo a Deus, a orar, a jejuar, a buscar o caminho do Senhor. A gente tem muitas coisas que mudam o nosso olhar, né, no nosso dia a dia. Distrações. Né? Distrações, obrigado. Então, são as distrações da vida que elas nos atrapalham. Quando a gente começa a dar mais atenção para aquilo que não é de Deus do que o que é de Deus, nós começamos a nos perder nesse caminho. Quando a gente vai ver, a gente está sem tempo nenhum para Ele, a gente só tem tempo para as outras coisas. Tá certo, legal. Caio, rapidamente, tá? Não vou pedir muitas respostas, porque acho que o que eles falaram... Já foi bem completo, né? Estou emocionado ainda com o que o Levi falou. O que prende você? Assim, vou tentar ser breve, mas aí eu vou ter que entrar nos clichês do pecado, mas ainda continuando, né, em João 8,34, depois do 32, né, Jesus fala, né, depois de conhecer essa verdade, né, em verdade vos digo, o que comete pecado, escravo do pecado é. Então, de uma maneira bem resumida, né, eu acho que, querendo ou não, quando a gente comete algum pecado, quando a gente peca contra o Senhor, nesse momento a gente se torna escravo do pecado, né? E algo que eu acho interessante é que esse tipo de aprisionamento, ele só consegue, só depende da gente, né? E a partir do momento que você consegue lidar com esse tipo de aprisionamento seu ao pecado, que você consegue se livrar dessas amarras do pecado, a sua vida, ela fica leve. O seu fardo some, né? Paulo, em Efésios, quando ele está escrevendo a carta aos Efésios, Efésios 3:1, ele fala, né, que ele não era um prisioneiro dos homens, né, ele era um prisioneiro de Jesus Cristo. Né? E só essas 3 palavras, prisioneiro de Jesus Cristo, são 4, mas essas 4 palavras, eu acho que elas explicam muito bem isso. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo verdadeiramente, que você entende o propósito de Jesus Cristo para a sua vida, você não a sua liberdade aqui na Terra, a sua liberdade física, ela se torna algo volátil, algo passageiro. Porque o que importa de verdade é que está nas mãos de Deus, entendeu? O que Jesus quiser para a sua vida vai ser. Então, a partir do momento que você assume, olha, eu posso estar preso aqui, mas eu sou um prisioneiro de Jesus Cristo, é a melhor prisão que você poderia ter, né? Porque se você está preso por esse motivo, por qualquer motivo que seja, mas você sabe que você tem fé o suficiente, que você aceita Jesus Cristo no seu coração de tal maneira que você aceite a vontade dele na sua vida, a prisão é algo bobo. Sim. Então, eu acho que Paulo, com essas 4 palavras, ele explica bem isso do que é ser livre. Viver é Cristo e morrer é ganho, né? Exatamente. Então, isso aí eu posso entender como... quando a liberdade é roubada. Tudo isso que vocês falaram, quando a nossa liberdade ela acaba sendo roubada. Não é só uma questão de pecado. É uma questão do pecado, do dia a dia, das angústias que nos amarram. A partir do momento que você coloca a tua vida para Cristo, que
Aí você vai colocar todas as suas angústias no colo dele, o fardo é ele que vai carregar, e você passa a ter a liberdade de viver. É desse momento. Então, a importância do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é a gente poder buscar a Jesus, da gente poder ter a chance da salvação, mas mais do que isso, você entregando tua vida a Ele vai cuidar de tudo. As demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a beleza de seguir a verdade de Cristo. Acho que já responderam praticamente a minha próxima questão. O que eu já iria perguntar, eu nem vou perguntar, porque já saiu, senão vai ficar redundante aqui. Mas Elias, só complementando o que o Lucas falou, pode complementar. Essa liberdade, se eu acho que eu li isso em algum lugar, não me lembro, mas se houver alguma pessoa que esteja na prisão e ela fez um crime que ela vai ter uma prisão perpétua, aqui no Brasil não tem isso, mas supor que acontecesse isso, e na prisão ela aceitasse a Cristo, ela atingiria uma liberdade que muitas pessoas que estão livres pelo mundo nunca terão. Acho que essa é a liberdade que a gente está tentando exprimir aqui no tema de hoje, e que é a liberdade que vem de Jesus Cristo. Certo. Passando aqui para a próxima questão, antes, um pequeno comentário. Entendo da seguinte forma como essa questão do pecado, do erro, da falha, vejo da seguinte maneira. O homem, por natureza, ele foi criado para que ele seja uma pessoa boa. No mínimo, é o que se espera dele, não é verdade? Então, quando ele transgride tudo isso, quando ele faz esse tipo de transgressão, ele acerta 2 pontos, claro. A vida social dele como ser humano no planeta e o contato dele com Deus. Esse é o aspecto. São 2. Quando ele resolve um, ele resolve outro. Quando ele erra um, ele erra no outro. Não tem como não dizer isso. Um vai resvalar, é resposta ao outro. E, em cima disso, eu quero, já aproveitando, como lidar com as pessoas que permanecem nos seus problemas do dia a dia, nos seus problemas da semana, nos seus problemas por anos, que são os problemas que podem ser vistos como pecados e aprisionam essas pessoas. Como trabalhar isso? Como tratar? Como dar apoio? Como ver as pessoas dessa maneira? Pode ser o Caio primeiro aí. Opa. A pergunta só captando, Elias, sobre como a gente lida com pessoas que permanecem presas, é isso? Sim. Como trabalhar essas pessoas? Como lidar com isso? Essas pessoas estão presas nos seus problemas do dia a dia, das semanas, e aí isso perdura-se por anos. E as pessoas muitas vezes não conseguem sair disso. Eu acho o seguinte, né, que nós, né, a gente tem que fazer a nossa parte, né? As pessoas hoje em dia elas têm muita preocupação, né, com a palavra julgar, né? A gente olha o nosso amigo, o nosso colega, que a gente vê ele tomando caminhos, e aí a primeira coisa, você não vai ficar julgando fulano de tal, não vai ficar julgando fulano de tal. Mas eu acho isso, assim, eu acho que quando a gente gosta realmente de uma pessoa, que a gente tem realmente uma amizade, e, assim, isso para algumas pessoas, mas nós como seguidores do Evangelho, a gente tem que ter esse carinho, tentar ter esse carinho por todas as pessoas que nos cercam, né? Independente se ela é mais próxima ou mais distante. Então, eu acho que a gente tem sempre que estar buscando, né? Analisar, assim, por exemplo, eu vi o Elias fazendo alguma atitude que eu não achei legal. Eu acho que o melhor jeito de praticar realmente o amor ao próximo e ver que, eu tô vendo que o Elias ele tá preso a tal coisa, esse tipo de coisa. Eu como evangélico, como protestante, eu tenho que ir até o Elias e falar, Elias, vamos tentar mudar? E assim, não chegar batendo nem nada, mas eu tenho que seguir o meu papel de ir falar, ir pregar o evangelho, né? Então eu tenho que ir e falar, Elias, vamos tentar mudar. E o que pode acontecer também do Elias não aceitar de primeira, ele pode não gostar do que a gente fale, mas a gente tem que ir tentando. E quem sabe tentando achar o jeito. Eu acho que isso até serve, Jesus fala, né? Perdoar 70 vezes 7. Mas eu acho que até não é exatamente um tipo de perdão, mas vamos tentar conversar, vamos tentar ajudar a pessoa 70 vezes 7 também. Nunca é pouco, né? Eu sei que cansa, eu sei que a gente como ser humano, a gente pode se exaurir, né? Ficar cansado, mas a gente tem que tentar ao máximo e buscar, né? Buscar
ajuda as pessoas a melhorar de alguma maneira. Ok, não, tá certo. Lucas, deixa eu correr direto pro teu lado aqui. Deixa eu ver as anotações. Não vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Caio, né? E existem para você pessoas que tentam roubar a liberdade do outro? Tentar roubar a liberdade do outro. O que seria isso? Eu tô tentando chegar aqui num pensamento, gente, me ajuda. Roubar a liberdade do outro, pai. Posso... Desculpa eu estar falando mais, mas enfim, depois que a gente escolheu esse tema, eu fiz algumas pesquisas acerca disso. E, assim, o que a gente repara na história, né? Que o ser humano, normalmente, ele tenta subjugar quem é diferente dele de alguma maneira, né? Na história, de maneira geral. Então, você pega lá em Roma, na época do Império Romano, eles escravizavam quem... Assim, eles iam para uma guerra. A cidade que eles ganhavam a guerra, eles pegavam essa galera que sobreviveu à guerra e escravizavam. Tanto que naquela série Roma mostra muito isso, né? Um general romano, ele traz 30 Qual escravos. série? Desculpa. A série Roma. Tem mais uns 3 filmes que dá pra citar aqui. Mas mostra ele voltando, ele trouxe 30 escravos. E ele trouxe naquela situação lastimável, né? Dentro de uma gaiola. E quando ele chegou em Roma, só 2 tinham sobrevivido. O resto tinha morrido de cólera, peste, alguma coisa do gênero. Então, assim, a gente vê na história assim, que antigamente quem perdia uma guerra, ou muitas vezes acontecia também, né, quem tinha alguma dívida, né, podia ser vendido como escravo também, né? Então, eu acho que basicamente assim, o homem ele sempre tenta prender ou escravizar quem é diferente dele de alguma maneira. Que tenha uma linha diferente ou que seja mais fraco também, que isso que acontece muito. Aí eu vou citar outro filme. Tem um filme chamado Apocalipto. Ele é dirigido pelo Mel Gibson. Ele mostra um pouco da cultura maia, né? Nele, o filme é basicamente assim, tinha uma aldeiazinha de índios, né? Vou chamar de índios, né? O povo maia, assim. E tinha já uma aldeia grande, já com aquelas pirâmides deles, esse tipo de coisa. E o filme começa com essa pequena tribo sendo atacada por essa tribo maior, né? Que já tinha as pirâmides, esse tipo de coisa. E quando isso acontece, eles acabam com a maioria das pessoas ali, e os poucos que sobram eles levam como escravos para metade ser sacrificada para o deus maia deles e metade servir para trabalhar lá. E então eu acho que assim, o que a gente percebe na história, né, sempre tentando subjugar um povo diferente ou um povo mais fraco do que o seu, né? E eu não sei se isso seria um comodismo das pessoas, é complicado, né? Assim, eu entendo que talvez essas pessoas nessa época elas não tenham tido talvez o conhecimento que a gente tem hoje, não tenham visto o mundo do jeito que a gente vê hoje, né? E hoje em dia a gente olha para trás e vê que eram coisas horríveis, né? E não sei o que aconteceu ali para elas terem essa... Na verdade era horrível naquela época, sim, já era horrível. Mas eles tira a liberdade de alguém, para eles aquilo era normal, né? Era o costume deles para a época, né? Como eles resolviam as coisas. Sim, então, assim, normalmente era isso. Eu acho que o mundo ele evoluiu, né? Nós, como seres humanos, a gente evoluiu. Eu até digo, não cortando, mas acho que a cultura cristã ajudou a evoluir isso. Sim. A maioria dos países do Ocidente tem na sua Constituição uma grande parte dela baseada no cristianismo. Né? As leis que a gente segue é tudo Ctrl-C, Ctrl-V das tábuas de Moisés. Ó. Então, eu acho que é exatamente isso. E a gente vê que, já emendando um assunto no outro, o evangelho ele tem um papel literalmente libertador mesmo. A gente fez uma peça aqui há um pouco tempo atrás sobre um escravo nos Estados Unidos que era escravo e começou a ler a Bíblia e foi entendendo que escravidão não provém de Deus. E em cima disso ele foi buscando formas de fugir, de tentar libertar o povo dele. E eu creio que graças ao clamor desses escravos que conheceram a Jesus Cristo, Deus ouviu esse clamor e agiu em prol desse povo. E assim, eu acho que nada acontece sem ser da vontade de Deus de alguma maneira. Deus ele não dá barreiras que a gente não consiga superar, né? Então
Eu creio que esse povo que depois se apegou mais a Deus, pegou mais a Jesus Cristo, foi algo fundamental para eles conquistarem a liberdade deles, que é de direito deles, né? Que Deus nos dá essa liberdade, nos dá o livre-arbítrio. Não, sim. Deus nos dá a liberdade, o livre-arbítrio, e eu acredito que quando essa liberdade ela é tirada quando a ação humana entra. Sem medidas. Na nossa vontade sobrepõe a de Deus. Exatamente, totalmente. Quando há isso, haja vista que você falou da peça, mas se nós voltarmos ao final do século XIX para o século XX, nos Estados Unidos, até uns 50 anos depois, isso foi muito pesado. Sim, uma herança... Onde você tinha, assim, as pessoas eram batistas, eram protestantes, e perseguiam os homens negros e as mulheres negras. Então, quer dizer, isso não batia com o evangelho, mas aí a pessoa parece que deixa meio de lado, né? Não, o evangelho... Eles até usavam, né? Fazem ajustes ao seu bem. Tinha a Bíblia escrava na época lá, que eles retiravam as partes que falavam de liberdade, esse tipo de coisa. Pode falar. Não, e até mesmo depois da liberdade deles, que tiveram as igrejas, igrejas de brancos e igrejas de negros. As igrejas até os anos 60 tinham igrejas segregadas. Tanto que Martin Luther King, a década que ele foi assassinado. Né? Toda aquela história e os movimentos civis que ele... É uma loucura pensar, né? Ter uma igreja de branco e uma igreja de negro, sendo que todo mundo que for convertido e for salvo vai para o mesmo céu. Hoje, dentro da igreja, de maneira geral, nós não vivemos exatamente isso, mas nós, seres humanos, eu falo nós para já generalizar, nós temos ações preconceituosas. Sempre isso, porque às vezes nós não queremos que meu filho não pode namorar com a menina ali. Por quê? Porque ela é negra. E qual o problema? Então, esses questionamentos existem ainda nos nossos dias. Meu filho não pode namorar porque ela não fez faculdade, ou porque ela não pode namorar ele porque ele não foi para a faculdade. Peraí. Vamos pensar bem isso. É que isso além da parte espiritual, né? Isso é da relação humana, né? Você pensar da questão da imigração, de tudo que nos cerca. O brasileiro ele é um povo miscigenado com italiano, com negro, mas a gente ainda tem as raízes do preconceito que, com o tempo, elas estão sendo, aos poucos, quebradas, né? Mas nós vivemos uma situação em que a sociedade que nós vivemos hoje, ela é totalmente, no mundo capitalista, ela mede você pelo aquilo que você possui. Sim. E isso é terrível. Ela mede você pelo carro que você tem, pela casa que você tem, pelo seu emprego, pelo seu curso universitário, pelo aquilo que você produz. Aí nós vamos entrar, aí quando você fala nisso, quando a pessoa tem um aparelho que é o da moda, a pessoa, aquilo cria um tipo de reputação falsa, né, dentro de um mundo, de uma sociedade capitalista e muitas vezes com ações hipócritas, né? Então é bom para a gente discutir e pensar nisso, né? Porque nossos filhos estão chegando aí. Isso tem muito a ver também com a questão de a importância da educação cristã, do exemplo de Deus, que não olha se você é negro, se você é branco, se você é rico, se você é pobre, né? Sim. Então a importância da base cristã, da gente ter isso muito enraizado, da gente não trazer esse preconceito do mundo para dentro, por exemplo, da igreja. Então, o ideal seria isso. Esse é o ideal. E é o que a gente tem que buscar, que é o exemplo de Jesus. Jesus, no final, ele foi pro povo dele, o povo dele não aceitou e deu a possibilidade a todos nós, os gentios. Veio a bênção no final, veio para todos nós. Verdade. Bom, indo para a última questão aqui, vamos lá. O que o Senhor espera de nós como seres libertos por Ele? Bom, como cristãos, né? Vamos lá. O que nós podemos oferecer para as pessoas que estão conosco? Ou seja, o que Deus espera? Que se Deus estivesse aqui, chegasse hoje, ele ia evangelizar a mulher que é garota de programa, o cara que é bandido, o cara que vende droga. Ele ia ter preconceito, ele ia tratar. E muitas vezes nós temos. E eu sei, existe uma razão para isso, que é a questão do medo, da violência. Nós vivemos num mundo perigoso. Né? Mas como trabalhar isso? Né? Como nós podemos visualizar esse mundo? O que o Senhor espera de nós, como seres libertos por Ele? Deus espera que a gente dê
dedique o nosso tempo a Ele, que a gente dedique o nosso tempo ao nosso irmão, que de alguma forma a gente possa ajudar por meio de uma palavra amiga, por meio de uma reunião que nem a gente está tendo aí com você na sua casa, por meio de oração. Nós estamos vivendo num momento engraçado, né? Que a gente não está podendo confraternizar, a gente está tendo tudo à distância, né? E mesmo nesse momento a gente tem que estar procurando tentar ajudar você, tentar estarmos unidos. Acho que a internet nunca foi tão importante nesses Nunca últimos tão 30 útil, dias, né? né? Exatamente, A tão internet fica útil. caindo em todos os lugares, né? Tá difícil. É engraçado, né? Talvez tudo isso que está acontecendo tem uma razão, Deus sabe, mas o quanto que está sendo importante, a gente está perdendo algumas liberdades, né? Tá sendo, a gente, por exemplo, queria visitar minha amiga na casa dela e eu não posso, tem uma pessoa idosa, a gente tem que entender essa parte, cada um se conscientizar, tá no seu canto, tá com a sua máscara, e é importante a gente às vezes acabar perdendo uma coisa pra gente dar valor a ela. Então a gente dá valor às relações humanas, que é algo que com o tempo vai se perdendo, as pessoas vão ficando, se prendem a isso daqui, né? É uma ótima ferramenta, mas às vezes a gente não usa ela como deveria. Então é a gente guardar as partes de pensar no próximo, querer o melhor dele e a gente dedicar o nosso tempo a ele. Eu volto a repetir, eu acho que eu tô preso com isso porque eu vou ter filho, tá, gente? Tô preso com isso porque eu vejo por mim mesmo a falta de tempo. A falta de tempo me afeta. E o quanto que eu poderia estar buscando mais a Deus se eu tivesse organizando melhor. Então, para mim, esse tema foi de imenso... Foi libertador? Foi reflexivo para buscar a real liberdade, porque às vezes a gente não tem tempo nem para parar para pensar nisso, né? É muito engraçado. E são nas pequenas coisas, são no orar, são no jejuar, são às vezes a gente olhar temas como esse e pensar no o que a gente está fazendo na nossa vida. Nós somos realmente livres, somos realmente libertos, e o que a gente está fazendo com a nossa liberdade, né? Ok. Quer falar, Levi? Não, só ia... O Lucas falou um ponto que a gente está perdendo algumas liberdades, mas a gente está perdendo algumas liberdades e ganhando outras. Porque eu acho que foi até, não sei se foi o presbítero Francisco ou o Guilherme que comentaram no último domingo, que foi a primeira Santa Ceia em live que a nossa igreja fez, né? Então, a gente perde a liberdade de dar um abraço no amigo, no irmão, comentar, apertar a mão, mas, em compensação, a gente ganha um desprendimento que algumas vezes a gente não tinha tido ainda. É que outros meios são possíveis. Outros meios são possíveis. Sim, quantas pessoas que às vezes não podem sair da sua casa para vir até o culto e agora estão tendo a oportunidade de ver da comunidade, da comodidade da tua casa esse trabalho que a gente está fazendo, ver os cultos. Teve culto de terça-feira que a gente teve mais gente assistindo do que no próprio culto de terça-feira. São as benesses da tecnologia. Sim, eu acho que nós temos que entrar na onda com um olhar diferente, atenção, para não ficar num ritmo que depois perde sentido, mas temos que aproveitar aquilo que está aí, tecnologia. Deus deu a oportunidade, acho que por que não, né? Tudo bem? Podemos encerrar? Tem mais alguma consideração? Tem 2 perguntas aqui. Tá, então, pessoal, façam perguntas, não muitas, né? Senão o tempo nosso aqui vai longe. E outra, nos deem sugestões de temas. Temas cristãos, pode ser temas não cristãos também. Fiquem à vontade, falem aqui com a gente e vamos para frente. Estou puxando aqui, vai. Primeira pergunta aqui, Tainá Araújo, que é sempre quem faz as perguntas. Vocês acreditam que a verdade é mutável? No sentido de se atualizar conforme a sociedade muda, assim como houve uma atualização quando Jesus veio e trouxe o Novo Testamento depois das leis de Moisés? O que a igreja ainda tem que atualizar de acordo com a sociedade atualmente? Ou acreditam que estamos sendo vanguardistas ou pelo menos atuais? Nossa. Bom, deixa eu falar. A pergunta é grande. A verdade, Complexa. a verdade não muda. A verdade de Cristo, ela é imutável. Ela não vai sofrer modificação. O plano de Deus é um só. O que Deus
pode fazer, ele sabe antes de nós estarmos aqui tudo aquilo que vai acontecer, que já aconteceu e que vai acontecer. Então ele vai, para nós que não conseguimos enxergar além da parede, nós sempre vamos imaginar isso. Sermos vanguardistas, talvez eu me esqueça da parte da questão. Se somos vanguardistas com relação à propagação do evangelho nesse formato, era isso que ela tinha falado? Não, assim, ela fez uma pergunta geral, mas é basicamente assim. Então, eu acho que eu entendi. Então, se somos vanguardistas na questão de falar do Evangelho por esses meios que nós estamos utilizando, de uma maneira diferente, porém o mesmo Evangelho, o caminho que está sendo levado, está usando um microfone, porém o caminho que chega até cada pessoa, ele é de vanguarda. É de vanguarda. Porém, é o mesmo Evangelho, uma verdade imutável. Deus não muda. Os seus planos são sempre os mesmos, Deus é perfeito em tudo. Agora, vamos seguir aí. Eu não sei se eu respondi, Tainá, tudo. E só a questão do Novo Testamento, eu acho que, eu vejo assim, nada foi mudado do Antigo para o Novo. Nada foi anulado, né? Eu acho isso importante. O que aconteceu foi que a lei do Antigo Testamento foi aperfeiçoada em Jesus Cristo. Por quê? Não porque... Não foi mudança, mas porque Deus habitou conosco durante 30 anos. Então, muita coisa tinha que ser diferente. Ele sentiu aqui, o dia a dia. E uma coisa interessante... Não falando por Deus isso, mas falando por nós. Nós sentimos a presença de Deus por 30 anos no mundo. Uhum. Não, e uma coisa interessante também, em cima do que o Levi falou, é que é o seguinte, as leis escritas por Moisés eram para o povo hebreu na época, né? Judeu, né? E quando Jesus veio, ele mudou esse paradigma, né? As leis, elas não eram só para aquele povo, e sim para todos nós, gentios. Então, eu acho que essa é a verdadeira utilidade do Novo Testamento, como ele falou. A lei, na verdade, ela encaminhava para Jesus Cristo. Sim. Como o povo não aceitou a Jesus, o povo judeu, então Jesus abrangeu para todo mundo. Sim, verdade. Em cima disso, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que, assim, essa beleza da palavra eu acho que é o livro que mais se atualiza, né? A gente pode ler, a gente sempre vai achar alguma parte que se encaixa com algo que estamos passando hoje, né? E por quê? A verdade, ela não é mutável, foi o que o Elias falou. A verdade que está na Bíblia, ela não é o sim, não. A palavra do Senhor não faz curva, ela é reta, né? Então, o que está lá, está lá. E a gente tem que tentar seguir da melhor maneira possível. Eu acho que o que muda, né, da questão de atualizações é o jeito que a gente pode levar a palavra do Senhor de outras maneiras. Desde, por exemplo, hoje mesmo, na época eu fico imaginando, se Paulo, ao invés de escrever uma carta, ele fizesse uma live. Uma live ou mandasse um vídeo. Eu acho que o que muda é isso, mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma. Até porque é o seguinte, se a gente começa a ler a palavra do Senhor e falar, o que está lá não serve, você abre um precedente para dizer, então se você não acredita naquela parte, por que eu vou acreditar no resto? Entende? Então, a gente tem que tomar eu acho que é algo que a gente tem que tomar cuidado também. A palavra do Senhor, eu acho que sim, ela se atualiza, mas são questões mais de contexto. A gente vivia um contexto antigamente, vive hoje e vai viver outro. Mas a palavra, ela se renova, a gente consegue utilizar um versículo, que nem hoje a gente usou um monte de versículos bíblicos, né, para falar do Senhor, que se encaixam na nossa realidade de hoje em dia. Então, continua se encaixando, continua sendo a mesma palavra. Só que muda o local, muda o contexto. Que nem naquela época que eu vi da Bíblia. A Tainá colocou aqui o que a igreja ainda tem que atualizar de acordo com a sua sociedade atualmente. Eu acredito que a igreja não tem que atualizar, ela tem que se reorganizar em algumas situações, alguns pontos. Não, pode ser a nossa, pode não ser, mas enquanto sociedade, em sair... a nossa igreja tem feito um trabalho assim, o pastor Paulo tem feito isso, ou seja, tirar a igreja de dentro e ir para fora. É esquisito falar isso, mas você vai para a comunidade. As pessoas têm que chegar. Eu acho que é isso que as igrejas têm que fazer. A se abrir para a comunidade na qual ela está inserida. Que as pessoas venham. Então, como fazer isso? Ações sociais, que nós temos aqui, por exemplo, e que outras igrejas também fazem. Ações sociais. Você traz a comunidade para a igreja, ela vai conhecer. Se ela vai
ficar conosco ou não, aí é uma outra história. Mas primeiro traga, se aproxime, depois a gente trabalha isso. Podemos fechar então? Tem mais alguma coisa? Eu só queria pedir desculpa pela série de problemas técnicos que a gente teve no começo. A gente tenta melhorar toda vez que a gente... Olha, gente, sem zoeira, toda vez que a gente começa uma live diferente aqui, a gente tenta melhorar em algum ponto, achar uma luz melhor, um microfone melhor, e a gente está testando até achar a forma Mas ideal. é assim que se melhora, assim aprendendo com as falhas. É assim que nós vamos né? se redefinir alguns pontos. Quem que falava, eu acho que... Thomas Newton, quando foi criar a lâmpada, ele falava que cada vez que ele errava... Thomas Edison. Perdão. Isaac Newton, Thomas É um híbrido. Ele falava que a cada vez que ele errava, ele estava mais próximo do acerto, né? Sim. Então, eu acho que é isso. A gente vai tentando melhorar o som, a luz, e por aí a gente vai caminhando para tentar tentar fazer isso da melhor maneira possível, porque tudo que a gente faz aqui é algo bem importante, né? Tudo que a gente tenta fazer na igreja, nada é para nossa honra, nada é para nossa glória, nada é para a gente, né? Para enaltecer a gente. Tudo que a gente faz é em nome do Senhor Jesus e tudo é para a honra e glória exclusiva dele. Exatamente. Então nós agradecemos todos que puderam estar aqui conosco. Volto a salientar, mandem temas. Lógico, Guilherme mandou um bom aqui, mas depois mandou um bom. Nós temos outros também, né, em pauta, estamos pensando. Mas agradecemos. Fique na paz de Cristo e um abraço a todos.